É, mas vamos já adiantando alguma questão a respeito do tema. Essa data, 28 de abril, foi criada, e agora em nível mundial, porque ocorreu um acidente nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, que teve um grande número de mortes. Exatamente foi no dia 28 de abril. E, diante disso, adotou-se essa data para ser uma data em memória das vítimas de acidente do trabalho e doenças ocupacionais no mundo. E a OIT acabou adotando isso como a data mundial, e em razão disto, hoje mais de 100 países no mundo compartilham essa data para essa reflexão. Com certeza que no Brasil essa data é considerada, por isso foi um dia estratégico aí até para as diversas manifestações da sociedade, para considerar esta reflexão maior sobre o trabalho, não só o que o trabalho cria, mas como o trabalho também, o trabalho ele pode trazer, e trazem os diversos benefícios, o trabalho dignifica, mas o trabalho também danifica. E quando ele gera dano, quando ele causa danos, é exatamente a situação que gera as reparações. Essa data, portanto, é mundial, e o Brasil, por uma lei específica, adotou também esse dia como um dia em memória das vítimas de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Ontem, o Marcos fez uma reflexão interessante naquele pedido de 1 minuto de silêncio, para cada um pensar o seguinte: o que podemos fazer nesse dia em memória das vítimas? Qual será? Não é um dia de comemoração no sentido de efusividade, naturalmente. É um dia para reverenciar aqueles que saíram de casa para ganhar a vida, mas acabaram encontrando a morte, doenças ou mutilações. E isso continua acontecendo de tal intensidade que para nós todos vem aí o que podemos fazer diante desse aspecto, dessa data, já que é uma data do calendário oficial brasileiro. Tem uma lei votada no Congresso, sancionada e publicada, então é uma lei no sentido técnico. Então é uma data oficial. Diante desta data oficial, qual que é o nosso papel? O que podemos realizar nessa data do Dia Nacional em Memória das Vítimas? O que pensar a respeito dessas vítimas? Muitas vezes, quem lida com um assunto distante é muito diferente do que aqueles que já experimentaram ou vivenciaram o acidente do trabalho. E o juiz do trabalho, depois que a competência veio da justiça comum para a justiça do trabalho, ficou um pouco assustado com essa novidade, que até então a gente julgava o risco potencial que poderia deferir adicionais de insalubridade, de periculosidade, adicionais de horas extras, adicionais de noturno, mas de repente começamos a ter contato com os mutilados, com os adoecidos, com viúvos ou viúvas, com os órfãos. E aí a dimensão foi muito superior. Nós lidávamos com trabalho, parecia apenas aquele trabalho que só gerava danos em perspectiva, em potencial. E, de repente, passamos a fazer audiência com as vítimas. Isso impactou, de uma forma muito direta, a magistratura trabalhista. Basta mencionar, basta dizer que, nos últimos anos, o volume de publicações a respeito do tema de juízes do trabalho, de magistrados, desenvolveu de forma extraordinária a compreensão do adoecimento relacionado ao trabalho. E, diante disso, a compreensão do adoecimento, dos acidentes, das causas do acidente, passou a ser também uma compreensão muito maior. A nossa visão até então, a visão mais tradicional no Brasil, nós estamos aqui no Brasil com aquela ideia mais tradicional que os acidentes eram inevitáveis. Muitos diziam que o acidente era um destino.
tanto que falava-se mais no passado desastre. E a palavra desastre, na sua etimologia, des é um prefixo de negação. Astros, contra os astros. Parecia que o acidente era produto de má sorte. Hoje, não. Os estudos indicam que a grande maioria dos acidentes são previsíveis. E se são previsíveis, são também passíveis de prevenção. São também preveníveis. Como se imaginava que o acidente era inevitável, era um desastre, criou-se a parte da infortunística para cuidar desta prevenção. Mas eu vou retomar aqui o que eu tinha planejado, agora sim com a tela aí já disponível. Nesse Dia Mundial de Acidente do Trabalho, ocorre no mundo atualmente por volta de 317 milhões de acidentes, 2.340.000 óbitos a cada ano. Isso significa que ocorre 612 acidentes por minuto no mundo. E a cada dia morrem 6.300 trabalhadores no mundo em razão de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Vejam que, com esse dado, a cada hora no mundo ocorre 36 mil acidentes com 260 mortes. E tem um custo muito elevado por esta razão. Esse dia, portanto, eu já tinha mencionado antes, desde 2001 está no calendário oficial da OIT, e ela foi criada exatamente em razão desse acidente ocorrido na Virgínia, nos Estados Unidos, e desde 1969 já é mencionada essa data, 28 de abril, para essa comemoração. E em razão disso, dessa data, a OIT vem selecionando o tema mais palpitante a cada ano para servir de base de estudo a respeito dos acidentes, das doenças e da prevenção respectiva. É interessante repassar esses temas dos últimos anos para perceber o seguinte, que esses problemas continuam. Não se esgota naturalmente naquele ano. Aquele ano é para dar mais visibilidade àquele tema escolhido. Vejam, por exemplo, antes de falar disso, o maior acidente ocorrido no Brasil, o maior acidente de trabalho ocorrido no Brasil foi em 1971, lá no Parque da Gamileira, em Belo Horizonte, quando caíram 10 mil toneladas de concreto numa obra do Parque da Gamileira, e com 69 mortes e mais de 100 feridos. É o maior acidente de trabalho ocorrido no Brasil. Em 2013, o tema escolhido pela OIT foram as questões das enfermidades profissionais, as doenças profissionais, que até então falava-se muito do acidente, e hoje percebe-se a importância do adoecimento. O acidente é muito mais visível. A prevenção é mais fácil até, mas as doenças, a prevenção é mais complicada. E continua aí o tema das doenças, que foi o de 2013, desse Dia Mundial em Memória das Vítimas. Em 2014, o tema foram os agentes químicos no trabalho, o tema de 2014. Continua aí também causando muito adoecimento a questão dos agentes químicos. Em 2015, e esse é um tema permanente que devemos recorrer e está sempre enfatizando, é o tema da cultura de prevenção. Tema de 2015. É preciso criar uma cultura de prevenção. Porque quando se tem uma cultura de prevenção, é muito mais fácil implementar as normas, porque há uma aceitação natural para implementar aquela cultura de prevenção. Esse tema de 2015 continua importante e ele não se esgotou naturalmente naquele ano. É preciso implementar e insistir, como foi mencionado aqui pelos diversos expositores que me antecederam. 2016 é um tema que nós estamos para o ano 2016 e foi tão importante que o Programa Trabalho Seguro adotou aqui no Brasil essa discussão desse tema para 2016 e 2017, que é o tema do estresse, um desafio coletivo, o tema de 2016. E 2017, a OIT resolveu escolher o tema da questão dos dados, das estatísticas. Para qualquer situação ou prevenção ou norma séria sobre prevenção de acidentes, eu preciso conhecer os dados.
E aqui no Brasil temos uma dificuldade grande estatística a respeito disso. A estatística é muito baseada só na que é publicada pelo INSS, pela Previdência, que é uma publicação parcial e, portanto, é preciso juntar esses dados para qualquer problema, para obter uma solução, é preciso, primeiramente, conhecê-lo. E só a informação estatística vai nos auxiliar na coleta desses dados para a sua implementação. Prova disso é que, assim, antes de falar a respeito disso, essa data já está em mais de 100 países, e prova dessa questão estatística, a importância deles, olha aqui o que a própria OIT vem indicando nesse tema de 2017. Proporcionar informação completa e confiável a respeito disso. Inclusive fazendo comparações internacionais e indicando as medidas de prevenções de segurança ao trabalhador, os dados corretos e concretos a respeito do tema acidente de trabalho. Eu acho, inclusive, Valéria e Marcos, que no nosso seminário lá de Brasília, anual, precisamos enfatizar uma parte de um conhecimento estatístico, que é o tema que a OIT escolheu para esse ano. Vejam que é preciso também, o tema desse ano, ter um registro nacional em todos os ramos de atividade, e não somente aqueles que são cobertos pelo seguro de acidente de trabalho no Brasil. É preciso abarcar, então, todas as atividades do país. Veja esse dado aqui interessante, que já foi até mencionado na palestra anterior, pelo Rodrigo. Olha aqui, o Brasil tem uma população de 207 milhões de habitantes. A população em idade ativa, o último dado do IBGE, nós temos população em idade ativa, acima de 14 anos, 167 milhões de habitantes no Brasil. A população ocupada, 90 milhões. Mas a população coberta pelo seguro-acidente de trabalho, o último dado publicado, 48 milhões. Então, veja esse dado aqui, Marcos, que é importante aqui na gestão regional e Valéria. Se nós temos 207 milhões, população em idade ativa 167, ocupada 90 milhões, e só são publicadas estatísticas de 48 milhões, e os demais? Essa população ativa exerce alguma atividade. Ainda que seja como autônomo, como estagiário, como cooperado, como estudante, como alguma coisa, que também corre acidente. Por isso a importância do tema, dos dados do tema indicado pela OIT para esse ano da coleta dos dados. Porque o que se publica hoje, quando a gente verifica isso, 700 mil acidentes de trabalho no Brasil, é só de cobertos pela CLT, cobertos pelo seguro-acidente de trabalho. Não estão incluídos os funcionários públicos, não estão incluídos os estagiários, não estão incluídos os militares, não estão incluídos os cooperados, não estão incluídos os residentes da parte da medicina, não estão incluídos os trabalhadores autônomos por conta própria, porque também podem e ocorrem acidentes nessa área. Então, o número de acidentes de trabalho não é esse apurado em cima de 48 milhões só descoberto pelo seguro-acidente de trabalho. Não, o número com certeza é muito maior. Tanto que houve uma publicação em 2013 do IBGE. O IBGE publicou pela primeira vez uma estatística de acidente de trabalho no Brasil. Só tínhamos a estatística do Ministério da Previdência. O IBGE fez com uma metodologia diferente. O que o IBGE perguntou? Perguntou assim: você sofreu acidente de trabalho ao longo de 2013? Não perguntou onde trabalhava e nem a natureza do vínculo. Olha o resultado extraordinário da diferença que deu. O número que o IBGE localizou de acidente em 2013 foi quase 7 vezes superior ao número de acidentes do INSS. Logo, precisamos harmonizar essa estatística. E o IBGE também foi em convênio IBGE com o Ministério da Saúde,
É um órgão estatal confiável, que teve a sua metodologia. Então, o número de acidentes é ainda superior àquele que é publicado pelo INSS. É claro que uma das razões para essa diferença estatística é exatamente que a do IBGE é muito mais ampla, que abrange toda a população. Mas um outro dado também é o seguinte: os pequenos acidentes normalmente não são comunicados. Há uma grande subnotificação dos pequenos acidentes do trabalho. Isso indica, por exemplo, nos estados que têm uma presença sindical mais efetiva e uma fiscalização mais direta, a diferença não é tão grande. Mas quando nós vamos para o Nordeste, ou mesmo lá para Minas Gerais, a diferença foi crescendo, chegando ao máximo no Maranhão, que deu um número quase 40 vezes superior ao número de acidentes detectado pelo INSS. Daí, esse tema da estatística é fundamental para trabalharmos nesse ano. Por isso, a lei brasileira que estabeleceu sobre o dia em homenagem em memória das vítimas é uma lei de 2005, 11.121, daí a importância de, e amanhã, certamente, toda a cobertura da imprensa e no noticiário vai indicar alguma medida a respeito desse tema. Mesmo assim, veja, o número de acidentes de trabalho no Brasil já foi muito mais elevado, já melhorou, mas nós temos ainda um número, surpreendentemente, na faixa de 700 mil. Ah, mas 2015 teve uma queda grande? Teve uma queda, sim, em 2015. Só que ela não foi tão elevada quanto a estatística está sugerindo. Porque nós tivemos 9 meses de greve da perícia judicial do INSS. Então, esse número aqui é um número ilusório. Não caiu tanto como está sugerindo aqui no ano de 2015. Caiu, é verdade. Já melhorou, sim. Caiu também porque reduziu um pouco a atividade econômica. Mas porque também teve 9 meses de greve da Previdência, e por isso que não se iludam que houve uma melhora tão grande em 2015, porque esse número está contaminado pela greve da perícia do INSS. Veja, um dado importante, que o reconhecimento do acidente por presunção pelo Nexo Técnico Epidemiológico, NETEP, elevou o número de acidentes de trabalho no Brasil, porque passaram a ser encontrados os números comunicados pela CAT e os números encontrados pelo Nexo Técnico Epidemiológico. Veja, é verdade que esse número já vem se ajustando, vai reduzindo, mas o trabalhador que não tinha um acidente reconhecido, mesmo sendo uma doença causada pelo trabalho, ele deixava de ter todos esses direitos aqui. Deixava de ter a estabilidade provisória de 1 ano, o depósito do fundo de garantia na sua conta, para aposentar, precisa de carência, no caso de ter trabalho, dispensa essa carência, há uma majoração do SAT, pode ter efeitos criminais, ação regressiva do INSS, se fosse dentro do trabalho, cabe ação regressiva, e aqui só um detalhe, até em razão do que foi apresentado pelo Cleverson antes, a ação regressiva, a meu ver, ela é constitucional sim, porque não há um bis in idem ali. Só cabe ação regressiva se tiver um ato ilícito do empregador. Não cabe se não tiver culpa. O fato gerador da cobertura e da ação regressiva, e por isso não há duplicidade, é necessário que haja uma ilicitude, um descumprimento de regra. O empregador não pode pensar o seguinte: já como eu pago seguro, não vou fornecer equipamento de proteção, não vou treinar, não vou orientar. Não. Cabe exatamente a indenização e a ação regressiva porque teve culpa. O seguro não pode ser um passaporte para o descumprimento das normas de segurança. É por isso que ela é cabível e por isso que ela não conflita com a Constituição. E veja que a Constituição superou a súmula do Supremo, porque a Constituição está no artigo 7º, para alterar essa medida dessa conjugação da soma dos dois, teria que alterar o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, que ele diz que cabe a acumulação. São direitos do trabalhador, além de outros, seguro de trabalho, vírgula, além da indenização no caso de dolo ou culpa. Por isso que cabe o pagamento cumulado e cabe também a ação regressiva. Então, o enquadramento pelo Nexo
técnico epidemiológico gera para o trabalhador todos esses demais direitos que eu estou indicando aqui nesses oito itens que o benefício acidentário proporciona ao trabalhador. E se for apenas previdenciário, o trabalhador não tem esse direito. Pois bem, veja que ainda diante disso, a cada dia no Brasil, mais de 50 pessoas dão adeus, nunca mais retornam ao local de trabalho. Em torno de 10 por morte a cada dia, em torno de 40 e poucos por invalidez total permanente. Não vou considerar 2015, em razão de 9 meses de greve, esse número aqui ficou contaminado, mas a média é em torno de 50 pessoas que a cada dia nunca mais retornam ao local de trabalho. Trazendo todos aqueles custos que foi mencionado, custo para a sociedade, custo para a empresa, custo para o trabalhador, sem falar do custo emocional que o acidente gera. Vejam que vem nos preocupando muito o acidente de trajeto. Os acidentes de trânsito tiveram um crescimento tanto real quanto proporcional. E isso aqui é uma questão que precisa ser repensada, a questão do volume tremendo e cada vez mais elevado de acidente de trajeto. O acidente in itinere. Mas, de todo modo, também vamos ser otimistas que já foi muito pior. Se eu considero o ano de 75, quando nós tínhamos 13 milhões de trabalhadores segurados, ocorria 31 mortes para cada 100 mil trabalhadores segurados do seguro de acidente de trabalho. 31 a cada 100 mil. 10 anos depois caiu para 21 a cada 100 mil, 20 anos depois 17, e ultimamente já chegamos aí a menos de 6 mortes para cada 100 mil trabalhadores. Então, tivemos progresso sim. Esse número é bom? Não, esse número não é bom. Basta dizer que na Inglaterra é menos de 1 para cada 100 mil. O Brasil está em mais de 5 a cada 100 mil, mas já foi muito pior. Conclusão, então, não está bom, precisa melhorar muito, mas já foi muito pior. Estamos no caminho certo, naturalmente, pela conjugação de esforços de medidas preventivas, esse número vem melhorando ultimamente. Agora, veja bem, voltando para o tema dos riscos psicossociais, como foi mencionado aqui, vejam que estamos numa mudança muito importante da força muscular para o esforço cerebral. Essa mudança da força muscular para o esforço cerebral não gera de uma hora para outra de forma impune, não ocorre de forma impune. Daí muitos transtornos ocorrendo. Estamos no trabalho monótono e repetitivo, trabalho que não cria, não gera desafios novos. Estamos também na ideia da saturação psíquica com a revolução digital, como foi mencionado pelo colega Luciano, o tecnoestresse na parte da manhã, né? Estamos ainda com o trabalho atual, ele é cada vez mais denso, tem maior densidade, ele é cada vez mais tenso, maior tensão no local de trabalho, e ele é cada vez mais intenso. O trabalho denso, tenso e intenso é que vem gerando muitos transtornos mentais cada vez mais. Acho que essa aqui é uma juíza do trabalho aqui da 9ª região. Então, observe, esse aqui é substituto. Aqui, da 9ª região. Vejam que isso tudo vem gerando um maior número de transtornos. Ainda, os últimos dados do INSS, alguns não foram nem divulgados ainda, mas veja, o transtorno mental já ocupa o 3º lugar nos afastamentos. Primeiro são os acidentes típicos, os demais, Ler-Dort ainda ocupa uma posição de realce, mas os transtornos mentais já é considerado hoje o 3º agente na estatística de afastamentos. Claro que aqui tem doenças do sistema nervoso, alguns têm correlação com transtornos mentais, aqui a parte dos nervos, a parte física dos nervos, e aqui é da mente, né, transtornos mentais. Observe que, de alguma forma, esses aqui têm ligação com os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Eu peguei esse número aqui e fui fazer um detalhamento. Quais são os principais transtornos mentais que geram afastamento? Vejam,
os 3 principais itens que respondem por em torno de 90% de todos os transtornos mentais, dos afastamentos, são depressão, estresse e ansiedade. Quando se falava aqui na prevenção dos riscos psicossociais, são nesses 3 agentes: depressão, ansiedade e o estresse. Pode haver até alguma dúvida de enquadramento aqui, mas são os itens principais de afastamento. Até a esquizofrenia mencionada aqui, o INSS já reconheceu, nesse ano 2015, 49 casos de esquizofrenia relacionada ao trabalho, por algum fator que foi mencionado. Mas o que pesa mesmo são exatamente os 4 primeiros itens aqui, especialmente os 3 primeiros itens. No ano seguinte, 2016, o estresse até ultrapassou a depressão. Exatamente pelo... Quando se fala aqui, eu estou mencionando ali só afastamentos superiores, casos que tiveram afastamentos superiores a 15 dias. Não estou falando daqueles que não geraram afastamento, superiores a 15 dias, ou então aposentadorias por invalidez. Naturalmente, tem os afastamentos menores que também ensejaram o benefício da Previdência. Aqui, veja que o Programa de Trabalho Seguro adotou também temas anuais, e nós trabalhamos em 2012 a construção civil, 2013 setor transporte, 2014 setor rural, 2015 acidentes com máquinas, NR12, né? E estamos trabalhando agora esse tema aqui dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Exatamente pela importância e dimensão que esse tema tem nos dias atuais e pelo grande desafio de conhecer que mundo é este que tem gerado tanto afastamento por estresse, por ansiedade, burnout, enfim, tudo isso que vem ocorrendo. Isso era muito misterioso para nós. E aí, até parodiando o filósofo, o nosso grande desafio está sendo transformar mistérios em problemas, porque os problemas podem ter solução. E isso que nós estamos tentando fazer nesse tema aqui dos transtornos mentais. Vejam que o estresse ainda tem o estresse de monotonia e o estresse de sobrecarga. É curioso que quando a pessoa também não tem muitas exigências, por exemplo, um juiz ou um profissional que se aposenta, um advogado, e cai na ociosidade, ele cai aqui no estresse de monotonia. Nós funcionamos melhor quando tem um certo nível de demanda, mas se a demanda for muito elevada, também adoece. E, curiosamente, o mais difícil de se tratar é o estresse de monotonia, porque aqui basta eu tirar o pé do acelerador um pouquinho, que eu vou cair numa zona produtiva ideal. Mas o estresse de monotonia teria mais dificuldade, porque muitas vezes leva à depressão, à falta de exigência. Nós gostamos dos desafios. Tanto que o Hans Selye chamava isso aqui do eutrés, né? O estresse bom, esse aqui. Agora, vejam que esses riscos psicossociais, a União Europeia, nos seus relatórios, vem demonstrando que mais de 80% dos gestores estão preocupados com os riscos psicossociais. Mas o que chama atenção também é que menos de 1/3 das empresas têm programas para prevenir esse tipo de risco. Identificamos os problemas, mas não estamos sabendo como fazer prevenção disso. Saber prevenção de acidente típico e dos riscos psicossociais. Gostei das ideias apresentadas e parabenizo aqui o SESI do Paraná, que foi mencionado, tem até interesse em conhecer melhor as ideias de prevenção dos riscos psicossociais, porque é um desafio. Não estamos sabendo como lidar com isso. Isso vai nos ajudar muito. Ainda a respeito do tema, diz a OIT em 2013 que o estresse relacionado ao trabalho hoje é uma questão muito preocupante e cada vez mais estão sendo confrontados com isso. E diz aqui a própria OIT que, se for muito prolongado, o estresse relacionado com o trabalho pode contribuir para o surgimento de doenças cardiovasculares graves e até, em alguns casos extremos, levar ao suicídio. Então, não é um tema brasileiro só. Esse é um tema que está chamando a atenção do mundo. Por esse trabalho cada vez mais denso, mais tenso e mais intenso, naturalmente, o desafio é grande lidar com isso. Agora,
olha a nossa situação como julgadores diante disso. Como que as pessoas adoecem? Como tem um transtorno psíquico? As pessoas adoecem por agressões ocupacionais, de um lado, por diversos fatores, fatores organizacionais, assédios, atividade estressante, eventos traumáticos, discriminação, metas abusivas, bullying. Isso gera diversas consequências, desde um mal-estar, um desconforto, uma tristeza, uma angústia, até uma questão mais séria, uma depressão, um burnout. Muito bem. Agora, o que acontece é que, antes de falar disso, tanto que em 2015 foi aprovada a lei do bullying no Brasil. Hoje considera, e o bullying está muito próximo ao assédio. É uma intimidação sistemática. Alguém pode falar o seguinte, mas o bullying não é aplicado só no ambiente escolar? Não. Ele foi inspirado, sim, no ambiente escolar. Mas a própria lei fala que ele se aplica em toda a sociedade. Aqui na frente, aqui vem até indicando os tipos de bullying, né? Até o cyberbullying. E isso acontece também no local de trabalho, né? Os diversos tipos de expressões. E agora é um preceito legal. É indicador de uma conduta. E por isso que tem um peso essa lei do bullying. E a própria lei mencionou que a ideia é prevenir e combater essa prática do bullying em toda a sociedade, inclusive, se é toda a sociedade, inclusive no local de trabalho. Porque a finalidade é construir uma cultura de paz e tolerância mútua por essa lei do bullying que está aí também. Mas a pessoa, então, o trabalhador, em razão dessas exposições, pode sofrer tanto um dano moral quanto um dano psíquico. E aqui temos um problema. Porque o perito nomeado não tem uma ideia do que é um dano moral. E o trabalhador do direito não conhece bem o que é um dano psíquico. E os laudos vêm com essa mistura. Então, vejam, mencionava aqui, uma agressão laboral pode ter esses diversos fatores que eu já mencionei aqui, que geram um adoecimento. Pode gerar dano moral ou dano psíquico. E os dois podem gerar indenização. Mas às vezes o perito fala assim, não, fiz a perícia, não há uma doença identificada. Não tem um CID identificado. Mas pode ter ocorrido um dano de natureza moral. Só que o perito não estudou dano moral, que é um conceito jurídico. Então, vejam vocês. Se aquele acidente, ou aquele assédio, ou aquela meta abusiva gerou, estou falando da meta abusiva, a meta normal é legal. Pode usar e não abusar. Então, veja, se aquela discriminação, aquela humilhação gerou um mal-estar, um desconforto, ela pode ter gerado um dano à natureza moral. Então, o perito deve descrever isso no laudo para que o juiz tenha conhecimento. Pode ensejar o deferimento de uma indenização. Se ficar aprovado também, porque há muitos casos exagerados, que fixar meta é direito do empregador. Fiscalizar é direito dele, ele tem um poder diretivo. Ele pode dar ordens, faz parte do dia a dia, ele só não pode dar ordens abusivas, dar comandos humilhantes, provocar o assédio. O assédio moral é exatamente o poder diretivo exacerbado fora dos seus limites razoáveis. Agora, se essa agressão laboral gerar um dano psíquico, ou seja, patológico, e não só um dano emocional, com CID identificável, aí sim, cabe uma doença ocupacional. Então, o assédio moral, por exemplo, não é necessário que a pessoa adoeça. Se ele adoecer, vai ser uma doença ocupacional. Agora, o assédio é só o comportamento. Gera indenização porque causou um mal-estar. O mal-estar decorrente não é uma qualquer contrariedade, tem que ser realmente identificado como uma humilhação, um desconforto. Por exemplo, extravio de bagagem, por que gera dano moral? Ninguém vai adoecer por causa disso, mas causa um desconforto, causa uma revolta, altera
rotina de quem estava ali, por isso que tem gerado indenização por dano moral. Como fazer, então, o dano moral, portanto, compromete o bem-estar, gera uma angústia, o dano psíquico compromete a saúde, é uma doença psiquiátrica estabelecida com CID próprio. O dano moral, normalmente, não há com causa extralaboral, mas para o dano psíquico, sim, pode haver com causa. O dano moral simples, somente não gera afastamento, aqui gera afastamento do trabalho. O dano moral não cabe emissão da CAT, só o dano moral, o assédio moral, por exemplo, aqui já gera emissão da CAT. O dano moral tende a ser provisório, aqui tem maior duração. É só para tentar comparar os dois conceitos para facilitar a compreensão. Esse aqui, normalmente, a angústia, a revolta, em razão do assédio, normalmente é superável mesmo sem tratamento. Aqui já exige um tratamento psiquiátrico, especialmente farmacológico. Aqui o juiz tem facilidade de arbitrar. Aqui eu preciso de uma ajuda de um laudo criterioso para fazer isso. Agora, o grande desafio é que, para o acidente de trabalho, o nexo é muito visível. No acidente de trabalho, o nexo é evidente, o acidente típico. Quando eu chego nas doenças profissionais, as tecnopatias ou ergopatias, o nexo é presumido. Quando eu chego nas doenças do trabalho, as mesopatias, o nexo é provável. Mas quando eu chego nos transtornos mentais, o nexo é possível. O grau de abstração vai aumentando e a dificuldade também. Por isso, o grande desafio nosso para fazer justiça, dar direito a quem tem e não conceder quem não tem, é aprofundar conhecimentos para fazer essa busca aqui de causalidade, ou compreensão desta causalidade. E aqui, nesse sentido, eu gosto muito desse protocolo adotado na USP. Eu leciono lá na USP, na pós-graduação em psiquiatria ocupacional, e venho estudando como fazer essa verificação se a doença tem relação com o trabalho. Depois de muitos anos de estudos, comandado pelo professor Duílio, ele mencionou que é necessário investigar 3 áreas. Primeiro, os riscos de natureza ocupacional. E aí eu vou verificar tudo ligado ao trabalho, ao posto-trabalho, às normas de NRs e a função que o trabalhador exercia. Mas se adoece também, em razão de riscos sociais, se a pessoa teve maus tratos na infância, perdas afetivas, se a habitação era inadequada, pobreza extrema. Tem estudos epidemiológicos demonstrando que há muito maior adoecimento quem passa por essas situações, que vai eclodir também no local de trabalho. Aliás, tem muito mais transtornos mentais em desempregados do que nos empregados. Circunstâncias familiares, desajustamentos, ambiente social. Aqui também entra o que foi mencionado pelo Maurício hoje de manhã, né, a questão dos riscos de natureza psíquica. Cada pessoa tem um tipo de personalidade, tem um temperamento. Uns já são naturalmente mais ansiosos, pontuais, preocupados. É da característica de cada um, isso não é doença. Eles são mais aflitos. Outros já são devagar, lentos. Tem um colega lá de Belo Horizonte, a gente até brinca que ele é tão devagar e tão calmo, para ele morrer de repente, ele demora uma semana, que o pessoal imagina. Porque é do temperamento. Outro já pode ser o anancástico. O anancástico é aquele perfeccionista, que é tudo rigorosamente. Teve um caso de uma juíza lá em Minas que ela criou um caso danado na audiência, que ela teve uma audiência e a digitadora era nova, e ela declarou na ata, assim, quando apareceu alguém que era conhecido dela por alguma razão, e ela falou assim: declara minha suspeição, e ditando para a digitadora, por motivo de foro íntimo. E a digitadora colocou: declara minha suspeição por motivo que foram íntimos. E aí, naturalmente, ela desesperou por um pequeno erro, troca miúda de palavra. Olha a situação que se pode ensejar, o que pode gerar. E, então, a pessoa sofre, não admite que o ser humano é falível, e qualquer erro, esse é o anancástico. Dependendo do anancástico, onde ele for trabalhar, o inseguro sempre depende de alguém, o paranoico. Eu já julguei casos que a pessoa cismou que o chefe estava
assediando sexualmente ela. Mas, doutor, ele me olhava com olhares de cobiça. Doutor, ele me despia, literalmente, com o olhar. Criou uma paranoia, e não era verdade. Então, pode ter situações, e é preciso tomar cuidado com isso, porque isso aqui não é do trabalho, não, isso é da natureza psíquica da pessoa. Tem o paranoico, o antissocial, o esquizóide, o esquisito, o histriônico, antigamente era chamado histérico, atualmente fala mais o histriônico. Há pessoas que fazem aquela tempestade em copo d'água, né? É da natureza dela. Agora, eu preciso separar o que é traço, temperamento. Esse traço gera uma acentuação de traço, até gerar um transtorno. Aí é uma questão patológica. Muitas vezes está aparecendo nos processos de uma forma muito misturada. Daí que eu preciso de peritos preparados para me informar isso com alguma segurança. E tem também transtornos mentais, de afastamento, já vi vários casos que apareceu, o perito localizou, a pessoa disse que adoeceu na empresa, mas já tinha vários casos anteriores de internação. O perito pediu informação, plano de saúde, que ele tinha cobertura. Não, ele já teve internações anteriores. Então, para conjugar o nexo causal, eu preciso conhecer essas 3 faixas, esses 3 níveis de exposição para verificar se houve uma causa, uma concausa do trabalho, ou se não houve causa alguma ligada ao trabalho. Vejam que isso pode gerar transtornos orgânicos, aí quando está exposto a material neurotóxico. Esses são mais fáceis de localizar, mas pode ter também o transtorno não orgânico, estresse, depressão, e esses são mais difíceis. E ainda aqueles transtornos que são decorrência de um acidente. Às vezes o acidente gera perdas de matéria cerebral, pode gerar isso em decorrência do acidente. Então, essas são modalidades do transtorno mental relacionado ao trabalho. Agora, eu estava analisando esse tópico, veja que se eu pego, olha a dificuldade do juiz, se eu pego o conceito do DSM-5, publicado em 2015, sobre o tema, olha como que é difícil o juiz enquadrar ou não. Veja lá, transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa, que, olha, conceito jurídico indeterminado, olha, clinicamente significativa, na cognição, na regulação. E aqui ainda menciona que desvios sociais de comportamento do indivíduo e a sociedade não são transtornos mentais aqueles casos, como, por exemplo, aqui está dizendo, de natureza política, religiosa ou sexual. Se o sujeito torce ou defende tal atitude política ou não, falar que aquele sujeito é um desequilibrado. Não, isso não é um transtorno, não é considerado. Um transtorno de personalidade é quando tem um desvio acentuado das expectativas culturais do indivíduo. E aqui também menciona que transtorno de personalidade deve ser distinguido de traços, que não atinge o limiar para um transtorno de personalidade. Então, isso é muito complicado. A justiça não está querendo criar uma indústria indenizatória, está querendo fazer justiça. É o nosso papel. Agora, a ciência tem a sua dificuldade. Então, eu preciso de laudos e cada vez mais jogar luz sobre esse tema para fazer a prevenção e, quando tiver o dano, reparar o dano. Mas estamos descobrindo esse mundo complexo, que não é tão singelo assim, por uma perícia que fez um flash lá de meia hora, identificar toda uma situação a respeito do tema. Isso pode gerar danos materiais, perda de chance, danos morais, danos estéticos. Como já foi mencionado aqui, não é a propósito repetir a respeito disso. E o nosso desafio veja bem, o adoecimento, como é que ele desenvolve? Isso aqui a medicina explica a fase pré-clínica e a fase clínica. Tem aqui as diversas etapas. Primeiro, a exposição, aqui a prevenção primária é aqui, na exposição. Depois tem a detecção precoce, ou então a prevenção secundária. Porque quando já chegou nesse ponto aqui, incapacidade ou morte, não há como mais fazer prevenção. Aqui é só reparação. Mas a prevenção é cada vez mais voltarmos aqui para evitar a exposição. E quando se trata de transtornos mentais, qual que é a exposição
que tem gerado os transtornos mentais. Esse é o grande desafio que nós temos aí pela frente. Quero enfatizar aqui que foi criado o programa Trabalho Seguro, já desde 2012, já tem 5 anos do programa. Ele foi tornado permanente, graças a Deus, que hoje em dia nós temos no Brasil um volume grande de magistrados permanentemente trabalhando com esse tema, como é o caso aqui conhecido da Valéria do Marcos. Todos os regionais têm gestores regionais, além dos gestores nacionais. Está criando uma mentalidade no Brasil, auxiliando. Não é que a justiça substitui nenhum poder executivo, não. Ela está compartilhando informações para auxiliar na prevenção. Vejam que nós temos, então, 55 magistrados no Brasil, gestores nacionais e os regionais, sem nenhum afastamento de suas atividades normais, só por idealismo mesmo, por vocação, auxiliando exatamente no programa Trabalho Seguro, para dar um trabalho digno, para prevenir o acidente. Nós queremos cada vez jogar menos acidentes, evitando que eles ocorram, menos doenças, evitando que elas também aconteçam. Por isso que as nossas metas do Trabalho Seguro para esse ano cada Tribunal Regional do Trabalho vai realizar um evento científico multidisciplinar na sua jurisdição sobre o tema. Além disso, desenvolver um programa de prevenção também no âmbito da justiça do trabalho, envolvendo magistrados e funcionários, que naturalmente tem muitas pessoas acometidas por transtornos mentais. Nessa área também, na própria justiça, até pela pressão de metas e resultados, pelo volume grande, e está o tempo todo ali lidando no conflito. Há pouco tempo, um grupo de mulheres falou: doutor, o senhor faz palestra aí sobre qualidade de vida? Auxilia a gente, porque nós temos, dizia as mulheres dos magistrados, nós temos um grande adversário, quase insuperável, quase invencível. Eu falei: qual é? Falei: o tal do prossexo, porque aquilo vicia meu marido com aquela questão do prossexo. Então, é uma dificuldade que estamos sentindo. Ainda como meta, divulgar por todos os meios possíveis mensagens educativas sobre saúde, segurança e meio ambiente. Isso que nós estamos fazendo, olha, aprofundar o relacionamento institucional com os parceiros locais. Vocês não imaginam como nós ficamos satisfeitos de ver esse evento realizado aqui, porque isso é uma meta nossa. O Rodrigo estava perguntando como é que surgiu isso. Isso é uma meta que nós estamos de implementar e cada vez mais aprofundar essa interligação, porque todo mundo tem uma visão da verdade e todos têm um pouco de razão. Então, o judiciário tem que estar aberto também para ouvir os parceiros, verificar como pode colaborar. Isso é uma meta. O número 4 nós estamos fazendo. E ainda, como meta número 5, contribuir com a criação do cadastro de profissionais, que a perícia é um problema. A perícia é um problema permanente de ter profissionais capacitados, bem remunerados, e que compreendam o papel deles de atuar. A perícia não pode ser simplesmente um bico para o profissional, para ter um complemento de renda, não. A perícia deve ser alguma coisa valorizada, mas séria, para oferecer ao julgador elementos suficientes para proferir um julgamento justo. Bem, pessoal, era isso. Muito obrigado. Agradeço aí. Houve uma inversão de pauta, né, porque eu tenho um voo daqui a pouco e parece que muitas coisas já vão paralisar desde hoje, né, estão noticiando por aí. Eu agradeço, me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade.